Isso. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 6. A partir do verso 10. Que bom ter você aqui. Alguns que a gente já não via há algum tempo no culto de quinta. É importante ter você aqui. Hoje a gente foi recuperada aí de alguns sustos de saúde, né? Que bênção, que bênção. Muito bem, amados. Deixa eu comunicar aos amados como é que eu vou estar me organizando nesse finalzinho da exposição da carta aos Efésios, tá ok? Hoje nós vamos encerrar no versículo 20. Eu vou deixar de propósito os versos 21 a 23 para a mensagem de quinta que vem. Mas eu vou pregar só de 21 a 23 na quinta que vem? Não, eu vou pregar uma mensagem só, pegando como o livro de Efésios começa, a carta aos Efésios, e como termina. E fazendo assim uma vista panorâmica na carta. Não se preocupe, eu vou usar o mesmo tempo, tá ok? E nós vamos fazer isso de uma maneira bem panorâmica. E aí, na próxima quinta-feira, que eu estiver expondo aqui no culto, eu vou estar começando a série em Esther. Eu espero que você já esteja lendo esse livro extraordinário. O livro de Esther é o livro menos pregado da Bíblia. Isso já está em estatística. Nenhum de vocês ouviu uma pregação no livro de Esther todo. Talvez um texto ou outro, sim. Mas é o livro todo. Ontem eu vi o Rezende aqui, conversei com ele, com o livro do Charles Swindoll, que é uma das obras de referência. Eu vou citar o Swindoll aqui, o Rezende vai falar, eu já sabia. Não é? Então leiam, tem vários livros bons. O Swindoll é excelente, do Emílio Garófalo também, Esther na Casa da Pérsia, é extraordinário, tá ok? Mas leia o texto primeiro, né? Antes de você ler algum outro livro sobre o livro de Esther, leia o livro. É muito bom, é muito bom. É sensacional. E tem tudo a ver com o momento que a gente passa no Brasil hoje. Leia, que você vai entender. Muito bem. Batalha espiritual. A nossa batalha de cada dia. Efésios 6, 10 a 20. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau, e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isso vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. E orem também por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra, para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho,
pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazer. Deus, por favor, fale ao coração da tua igreja, como o Senhor já falou ao meu e ainda falará ao meu e ao nosso neste tempo, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Dando um clique, João Renato, a única tela que eu criei foi essa, da grande ideia desta passagem, que inclui até o verso 23, tá ok? A batalha espiritual, dá para repetir juntos? Vamos lá? A batalha espiritual é intensamente real. Essa ideia de que temos de nos apoiar mutuamente, nós vamos estar vendo na quinta que vem, porque tem a ver com o todo do livro. Hoje nós vamos estar falando sobre armas espirituais. Fato, amados, e eu comecei a mensagem domingo passado citando Eugene Peterson, que disse que há uma batalha, uma intensa batalha moral no mundo. Há maldade, crueldade, infelicidade, enfermidades, superstição, ignorância, brutalidade, dor. Nesse contexto, Deus guerreia contínua e energicamente contra tudo isso. Deus é a favor da vida, é contra a morte, está do lado do amor, se opõe ao ódio, favorece a esperança, combate o desespero, é a favor do céu, é contra o inferno, de modo que a citação de Peterson termina assim: não existe zona neutra no universo. Cada centímetro quadrado é área de contestação. É uma batalha real. Não se engane. Não é porque a batalha é invisível que ela não é real. Nós estamos diante de um conflito. E eu falo isso, amados, com temor e tremor. E à medida que sabemos disso, nós vamos ser provados nisso. Alguns tiveram uma semana passada difícil, essa também, porque é um contexto de guerra. A percepção da guerra nos torna mais agudo o combate. Não que a não percepção faz com que ela não exista. Ela existe, só que você, por não perceber, você é alvo fácil, você está ali. Você está envolvido no conflito, você está envolvido naquela situação toda, só que para você tanto faz o rio correr para baixo, correr para cima, que você está entregue ao Deus desse século. Está entregue ao príncipe das trevas. Mas à medida que você tem conhecimento da luz, a luz, quando chega no lugar que há trevas, expulsa a luz. Expulsa as trevas. A luz chega e expulsa as trevas. Então, o Senhor quer jogar luz no seu coração, luz no seu entendimento. Ray Stedman diz assim: a vida é uma batalha. Paulo está dizendo isso. Um conflito de perto. Quando Paulo diz assim, olha, nossa luta não é contra. Eu já expliquei aqui para vocês. Luta é luta corporal. Contra não é oposição, é diante de, no grego. É prós. Daí que vem a palavrinha próximo, né? É uma luta próxima. É uma luta pegada. É uma luta corpo a corpo. São forças opostas que mutuamente se opõem. Não se trata de uma batalha cósmica envolvendo anjos do bem e anjos do mal. Não, não. Isso daí é coisa de filme, coisa daquela série do Dan Brown, né? Do Código da Vinci, Anjos e Demônios, e tem um terceiro que eu esqueci qual o nome. Mas, de todo modo, que retrata a batalha espiritual como sendo algo lá em cima, com anjos. Não, não. A batalha espiritual é real porque ela é intensa. Ela está dentro de você, ela está dentro de mim. Ela nos toca, ela nos marca. O diabo não pode nos possuir, mas pode nos oprimir e pode sugerir. Ele fala aos ouvidos, ele se expressa por sons, por cheiros, por toques, por presenças, sensação de presença.
Se tentarmos ignorar o conflito, Ray Stedman é de um livraço chamado Desmascarando as Armadilhas de Satanás, alguma coisa nesse sentido. Ele fala que se tentarmos ignorar o conflito, se não escolhermos com firmeza o lado certo, se não vestirmos nossa armadura, se não tomarmos nossas armas para a batalha, inevitavelmente ficaremos chocados e abalados pela realidade espiritual. Eu terminei a mensagem passada falando de Martinho Lutero, que teve opressões demoníacas intensas em toda a sua vida ministerial depois de sua conversão, obviamente. Antes ele era entregue ao medo, à angústia, aquilo que em alemão se chamava de Anfechtung, né? Uma angústia interior. Depois que ele entregou-se para Jesus, confiou em Jesus como sendo a sua justiça diante de Deus, melhorou, não, piorou. Piorou. Aí que ele teve angústias mesmo. Por exemplo, é dele essa composição, não é? Se nos quisessem devorar, demônios não contados, não nos podiam assustar, nem somos derrotados. O grande acusador dos servos do Senhor já condenado está, vencido cairá por uma só palavra. Mesmo correndo o risco de dar uma longa introdução, mas é só para a gente entrar realmente depois com a armadura, dando destaques rápidos de cada uma das partes. C.S. Lewis, no seu livraço, Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, logo na introdução, ele diz algo. Há dois erros semelhantes, mas opostos, que os seres humanos podem cometer quanto aos demônios. Um é não acreditar em sua existência. O outro é acreditar que eles existem e sentir um interesse excessivo e pouco saudável por eles. Os próprios demônios ficam igualmente satisfeitos com ambos os erros e saúdam tanto o materialista quanto o mágico ou mago com a mesma alegria. Então são os dois extremos que Satanás mais gosta. Um é daqueles que falam que ele não existe. Ele gosta desses. E segundo é aqueles que acreditam que ele existe, só que mantém para com eles um interesse excessivo e doentio, né? Extremado. Essa batalha é intensamente real. Se você quer saber detalhes disso, vai lá no YouTube e pega a primeira mensagem, não é? Paulo fala de categorias de demônios que atuam como principados, potestades, também dominadores deste mundo tenebroso, forças espirituais do mal, enfim. Mas, na verdade, todas essas categorias podem ser limitadas em duas frentes de trabalho. O diabo e os seus demônios atuam no governo das nações, que ainda estão nas trevas, estão sob o império de Satanás, e os demônios atuam junto às pessoas, tirando-lhes a paz, a alegria, instigando perversidades, orgulho, inveja, malícias e por aí vai. A nossa guerra é uma guerra de resistência. Conta comigo quantas vezes aparece a expressão ficar firmes. Versículo 11. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes. Qual outra? Versículo 13. Peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau e depois de terem vencido tudo, permanecer firmes ou inabaláveis. E versículo 14. Portanto, fiquem firmes. E aí é que entra, amados, a distinção aqui dessa armadura. Paulo estava junto com um soldado romano, ele estava preso, está lá no finalzinho do livro de Atos, cada turno de 8 horas. Então, Paulo se inspirou numa armadura, numa panóplia romana. Mas é claro também que Paulo, saturado pela palavra de Deus, buscou inspiração no Antigo Testamento, né? Isaías 59, 16 a 19, fala-nos sobre
o guerreiro celestial. Viu que não havia ninguém, maravilhou-se de que não houvesse um intercessor, por isso o seu próprio braço lhe trouxe a salvação e a sua própria justiça foi seu apoio. Vestiu-se de justiça como de uma couraça, pôs o capacete da salvação na cabeça, pôs sobre si a veste da vingança, se cobriu de zelo como de um manto, e por aí vai. Então Paulo se inspirou em Isaías 59, 16 a 19, em que o próprio Deus é retratado como um guerreiro celestial. Por isso, preste atenção, essa é a armadura de Deus, é a armadura que Deus usa, e todas essas qualidades estão na pessoa de Jesus. Tá ok? Então, todos esses detalhes aqui podem ser encontrados na pessoa de Jesus. Eu não quero, queridão e queridona, ficar falando muito dessa armadura, mas era uma armadura realmente muito detalhada, não é? Para a cintura, por exemplo, diz o texto, cingindo-se com a verdade. Interessante que nenhum soldado, amados, poderia estar no campo de batalha com uma roupa folgada, não é? Como alguém que estivesse passeando. Exige prontidão, exige... Essa expressão cingido, colocar o cinto, na Bíblia sempre está relacionado ao trabalho, à prontidão, à excelência. Colocar a cintura da verdade. A cintura também está próxima às partes reprodutoras, tanto do homem quanto da mulher. Então a verdade de Deus protege também a fonte da vida. Por isso que em Gênesis, no capítulo 3, Adão e Eva procuraram figueiras, folhas de figueira para se cobrirem a partir da cintura. E é interessante isso, eu já expliquei quando eu expus Gênesis, né? Se o pecado de Adão e Eva, ou de Eva, foi pelos olhos, depois pela boca, por que cobrir a cintura? Por que ter vergonha da nudez? Por que o pecado causa vergonha justamente daquilo que é tão nobre no homem, as fontes da vida? Por que o cinto é da verdade? Porque Deus quer que não nos esqueçamos de que fomos criados por Ele com o dom da multiplicação, da reprodução, da vida. A cintura da verdade, Russell Shedd vai dizer, é o conhecimento, é a convicção, é saber que a palavra de Deus ao nosso respeito não pode falhar. Podem passar os céus e a terra, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Eu e você podemos estar certos, amados, de que aquilo que o Senhor Jesus disse em João 8 é verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós somos de Deus. Jesus disse em João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Nessa batalha, amados, nós não estamos amparados na nossa verdade. Pastor Léo estava comigo quando nós ouvimos alguém falando isso. Olha, aqui no Rio Grande do Sul, eu até falei onde era, né? Nós costumamos dizer que existem 3 verdades. Não sei se o pastor Léo lembra. Tem a minha verdade. Era uma discussão quente que a gente estava tendo. A gente não, né? A gente estava só levando os golpes, né? Olha o pastor Léo se ele vai discutir com alguém, né? Eu estava ali, ele falou, aqui no Rio Grande do Sul, nós dizemos que nós temos 3 verdades, existem 3 verdades. A minha verdade, a sua verdade e a verdade verdadeira. Falei, uau. E agora? Não tinha como resolver a questão. Nós tivemos que orar. Depois de anos a situação foi resolvida. Anos. Praticamente só foi resolvida o ano passado. Quantos anos tem essa viagem? Eu, de cabeça, não vou lembrar. Por aí. Deve ter
17 anos. Tudo porque não havia verdade de Deus ali. Era a verdade dele que estava falando, e ele falou que eu tinha minha verdade e a verdade de Deus. Quer prevalecer como soldado, como soldada na batalha espiritual? Se apega à verdade de Deus. Não é a sua verdade. Não é a verdade do mundo. Toda a verdade do mundo é fake news. Toda a verdade do diabo para a sua vida, eu preciso dizer, o diabo, João 8 vai dizer que o diabo é o quê? É o pai da mentira. Nele não há verdade. O diabo foi mentiroso desde o início. Verdade de Deus como cinto, para não deixar a calça cair, para não perder os movimentos na batalha, para se manter com a armadura intacta. Verdade. Me cubra com a sua verdade, Senhor. Vestindo a couraça da justiça. A couraça, em português, significa que vem de couro. Mas a couraça romana, amados, era feita de metal. Era uma couraça realmente extremamente... aqui está dizendo que é uma chapa de bronze da largura de 1 palmo para cada lado. Era chamado também protetor do coração. E aqueles que possuíam essa couraça romana valem mais do que 10.000 dracmas. Dinheiro considerável. E muitos usavam também uma cota de malhas para proteger. Couraça da justiça. O que significa, amados? Couraça protege o coração. O R. Wisby vai dizer o seguinte, presta atenção. Quando Satanás acusa o cristão, é a justiça de Cristo que garante a sua salvação. Eu vou até usar vou repetir termos aqui, Linalvo. É a justiça de Cristo que garante a sua justificação. O que é a justificação? É a declaração de que você é justo. A justificação não é o fato de você se fazer justo. Romanos 5,1 vai dizer, sendo, pois, justificados pela fé, tenhamos paz com Deus. Não é a paz de Deus, embora a paz de Deus também esteja conosco, é a paz com Deus, é a nossa relação que volta a ficar de boa com Deus. Me permita usar assim. Amados, protege o nosso coração a justiça de Cristo. Ele nos justificou. O fim da lei é Cristo. Romanos vai dizer, Paulo vai dizer aos Romanos, para a justiça de todo aquele que crê. Uma justiça que vem pela fé, amados, do Filho de Deus, no Filho de Deus. É uma nova posição. Você é justificado. Levante a cabeça, estufa o peito. Nenhum ataque do inimigo lhe pegará se você estiver com essa couraça, que não é de couro nem de metal, é uma couraça do sangue, da justiça, do próprio Cristo. Os ataques de Satanás virão, amados. E vem todo dia. Mas se estamos encouraçados com a justiça de Cristo, podemos estar tranquilos. Podemos estar em paz. Pela justiça. Pela justiça. Ele nos justifica. Ele nos coloca diante do Pai protegidos. Nosso coração é guardado nele. Você segura, preste atenção no texto. Os pés calçados com a preparação do Evangelho da Paz. A ideia aqui, amados, são sandálias, que não eram sandálias, obviamente, comuns, preste atenção, tá ok? Os soldados, amados, andavam com aquelas sandálias cheias de cravos, para firmar em qualquer tipo de terreno.
terreno arenoso, terreno dificultoso, não importa, você está cravado, seus pés estão firmes, você está calçado com a preparação do Evangelho da Paz. Não é o Evangelho da Paz em si, é a preparação. Por que é a preparação, amados? Porque nós precisamos todos os dias estarmos preparados. Pedro vai dizer, para respondermos a qualquer um que nos perguntar a respeito da razão da nossa esperança. Isaías 59, ou 52, 7 vai dizer, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Nós somos enviados, amados, como mensageiros da paz, a um mundo que só quer guerra, mas nós somos da paz, porque nós estamos em nome do príncipe da paz. Eu fico muito preocupado quando o ambiente está dificultoso, está um ambiente hostil, chega o crente e piora. Se chega o crente e piora, ele não é mensageiro da paz. E se ele não é mensageiro da paz, ele é mensageiro do diabo. Jesus, amados, vez por outra, saudava os discípulos dizendo, paz seja convosco. No texto de Marcos, capítulo 11, um texto que eu estou revendo para pregar semana que vem, quando os discípulos entravam, os 70, numa casa, era para dizer, paz seja sobre esta casa. Se houvesse naquela casa, Helder, um filho da paz, uma pessoa propensa à paz, o que é um homem da paz? É um homem pacífico, alguém com coração acessível para o Evangelho. A paz estaria reinando na casa. Se esse homem não estivesse lá, ou se não houvesse nenhum homem da paz, voltaria para quem pronunciou, o Pai seja convosco. Então, Ronaldo, de todo modo a gente ganha. Qualquer lugar que você for, a paz esteja neste lugar. Se houver alguém ali da paz, vai receber. Amém, aleluia, amém. Se não tiver ninguém ali para receber, vai voltar para você. Então, o que a gente não pode, amados, é perder essa visão. Nós não podemos ser da guerra. Nós somos da paz, porque a guerra já existe. Só que essa guerra é contra pessoas, não é isso? Não é contra pessoas, não é contra carne e sangue, é contra o diabo, contra os principados, as potestades, contra os asseclas, os demônios. Nós não temos parte na guerra, nós temos parte da paz. Nós somos da paz. Efésios, Paulo vai dizer de que dos dois povos, no capítulo 2, o Senhor fez um. Capítulo 2, versículo 14 de Efésios diz, porque Ele é a nossa paz. De dois povos Ele fez um só. Na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Precisamos, amados, sermos da paz. Da paz. Chega em qualquer lugar. Chega em qualquer lugar. Bracuí, Campo Belo, Belém, Areal. Qualquer lugar. Paz. A paz esteja sobre esta casa. A paz esteja no seu ambiente de trabalho amanhã. Antes de começar a trabalhar, diga, Senhor, derrame a sua paz. E faça aquela oração famosa de Francisco de Assis. Senhor, me faça um instrumento da sua paz. Homem da paz. Homem da paz. O Evangelho da paz. Versículo 16. Segurando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar alguns dardos inflamados do maligno. É isso? Alguns? Todos. Amados, era um Senhor escudo, hein? Era de uma superfície convexa, 0,75 centímetros de altura, na beirada da sua espessura e da largura de uma mão, era um senhor de um escudo. Protegia o corpo inteiro.
Aqui eu estou até uma outra medida aqui do outro escudo maior, 1,60 m de altura por 70 centímetros de largura. Eu penso que seja esse, porque havia 2 escudos, né? O menor e o maior. Esse escudo da fé. Esse escudo era feito de madeira, coberto por couro curtido. Os dardos eram flechas untadas com breu ou outro material combustível. Elas não apenas feriam, mas queimavam. O escudo da fé. Tudo que a gente precisa é de fé. João Calvino vai dizer o seguinte: os dardos de Satanás são não só pontiagudos e penetrantes, mas o que é mais terrível, são ardentes. E a fé não apenas embota o gume dos dardos, mas apaga sua chama mortal. João vai dizer em 1 João 5,4, esta é a fé que vence, na verdade, esta é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. Olhe para mim, Satanás lança dardos inflamados. Eu estou falando aqui e pode ser que alguém esteja recebendo. No coração e na mente. Mentiras, pensamentos blasfemos, pensamentos de ódio, dúvidas e desejos ardentes pelo pecado. Use, embrace, segure sempre o escudo da fé. Você vai poder apagar todos os dardos inflamados do maligno. 17. Usem também o capacete da salvação. Me permita, amado, ser simples, sem ser simplista, mas por que o capacete da salvação? Para você colocar na sua cabeça uma coisa: aquele que começou a boa obra em sua vida, vai aperfeiçoar até o dia de Cristo. Filipenses 1,6, coloca isso na sua cabeça. Uma das principais artimanhas de Satanás, amados, é semear o quê? Condenação, dúvida e medo. E ele faz isso o tempo todo, ele é especialista em fake news. Apocalipse 12:10 vai dizer que ele é o acusador de nossos irmãos. Ele é o acusador de nossos irmãos. Apocalipse 12:10. E vai dizer ainda, o qual diante do nosso Deus os acusava, dia e noite. Lembro-me do início do livro de Jó, quando Satanás chega à presença de Deus e dos filhos de Deus, e é perguntado a ele, onde você estava? Ele diz, eu estava rodeando a terra. Pedro vai dizer na sua primeira carta que o diabo brama como o leão e ele está ao nosso derredor. Derredor. Ele está na nossa cola. Mas o salmista vai dizer de que ao nosso redor está o anjo do Senhor. Ele está no nosso derredor. Derredor. Periferia. Redor. Ao nosso redor está o anjo do Senhor. Nenhuma acusação, amados, dominará o seu coração, tomará a sua mente. Porque o capacete da salvação, você está protegido. Use o capacete. Não deixe seu capacete na igreja. Não deixe seu capacete em casa. Use o seu capacete. Você vai estar protegido na sua mente. E por fim, a última parte dessa armadura, dessa panóplia divina. Versículo 17. A espada do Espírito, que é o quê? A palavra de Deus. A única arma de ataque e também de defesa, mas de ataque também, é a espada, a palavra de Deus. E aí eu não quero chateá-los, mas há um detalhezinho importante. Na maioria das vezes que aparece palavra de Deus no grego, aparece a palavra logos. No princípio era palavra.
logos. Aqui, curiosamente, é a palavra rema, que significa a palavra de Deus apropriada para aquela ocasião. Logos é a palavra de Deus como conjunto da verdade, conjunto da revelação. É a Bíblia toda. Curiosamente, Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, disse que a espada do Espírito, é o que o Espírito usa, é a palavra de Deus. É o rema tuteu no grego, que significa que Deus tem uma palavra, uma porção para cada ocasião que você estiver passando na vida. E aí, Linalvo, significa o seguinte: o Espírito não vai gerar na sua mente Gênesis a Apocalipse na hora da sua aflição. Porque aí seria logos, conteúdo geral, ensino total das Escrituras. Ele vai ministrar o rema, aquela porção própria, específica, para aquela ocasião que você está vivendo. Isso é fantástico, uau! Você lê a Bíblia de capa a capa, mas não leia de capa e depois a outra capa, não. Você lê a Bíblia de capa até a outra capa. Só que na hora que você estiver enfrentando a situação, o Espírito Santo vai te revelar a palavra específica. O Espírito Santo vai lhe fazer lembrar. Por isso que Jesus disse que quando nós estivéssemos diante dos magistrados, nós não deveríamos ficar preocupados com o que nós estaríamos falando. E magistrados ali é perseguição, amados. Tem gente que fala, o Brasil vai viver perseguição evangélica, ou está vivendo. Balela. Existe uma liberdade absurda no Brasil. Vai chegar um tempo, obviamente, que nós vamos ser enviados, mas não é por conta daquilo que é demérito nosso, mas é por conta do nosso testemunho. E a gente não tem que lutar contra isso. Tem que esperar chegar, e quando chegar, a gente tem que estar o quê? Preparado. Só que você não precisa ficar preocupado com o que você vai falar. Jesus manda dizer a você, o Espírito vai revelar a você tudo que você precisa. Tudo que você precisa. Ele vai lhe dar a proteção necessária. Por isso, amados, que a armadura de Deus é Jesus. Jesus é a verdade, João 14,6. Jesus é a justiça, 2 Coríntios 5,21. Jesus é a nossa paz, Efésios 2,14. Jesus, a nossa fé é possível por conta da fidelidade de Jesus a nós, Gálatas 2,20. Jesus é a nossa salvação, Lucas 2,30. E Jesus é a palavra de Deus encarnada, João 1 e 14. Agora, queridão, preciso terminar dizendo que tudo isso tem que ser feito em um contexto de muita oração. Ouça a mensagem novamente de domingo passado sobre a oração. Domingo agora eu vou estar voltando a falar. Ore em todo tempo no Espírito, versículo 18. Orar no Espírito, é orar em todo tempo, amados. Existem algumas expressões tradicionais no mundo evangélico muito interessantes, né? No meu tempo, alguns aqui já devem ter usado essa expressão. Eu vou ficar aqui em espírito de oração. Não existe espírito de oração, alma penada. Não existe. Espírito de oração, eu vou sair correndo, cara. Existe oração no Espírito. Se alguém chegar para mim e falar, pastor, pode ir, porque eu vou ficar em espírito de oração. Olha, amados, vou correr um bocado, porque é sinal de que a pessoa está desencarnada. Oração no Espírito. O que significa isso? É orar na dimensão espiritual. Muita oração. Ora em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. Repita comigo, todo tipo. Todo tipo de oração e súplica. E para isso vigiem com toda perseverança. Olha quantas vezes aparece a palavrinha todo ou toda. Vamos lá? Orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. Para isso vigiem com
toda perseverança e súplica por todos os santos. Só num verso, 4 vezes a expressão todo, toda. Isso é sinal de que a oração precisa fazer parte da nossa vida mesmo. Oração, amados, não pode ser uma fase da vida. Não existe isso. Pastor, eu estou vivendo um momento de oração. Você não tem que viver um momento de oração. Você tem que viver em oração. Tem que ser exceção na sua vida quando você não está orando. E aí você cai, você faz besteira, você fala besteira, porque você não está no Espírito. Todas as suas quedas, todas as minhas quedas, são quando nós saímos do Espírito. Entendeu, Solange? Da dimensão do Espírito. Tem que vigiar, hein? Vigia. Você não pode passar tempo algum sem se lembrar de orar. Orar continuamente. Orar na prosperidade, orar na adversidade, orar em todo o tempo. Amy Baltes, pastor metodista, vai dizer: você precisa ser matriculado na escola da oração. E versículo 19, próprio Paulo pede: e orem também por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra, para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias. Amados, Paulo estava preso, embaixador em cadeias. Que expressão lindíssima. No capítulo 3, versículo 1, ele fala que é prisioneiro de Cristo Jesus. 4, versículo 1, ele fala que ele é prisioneiro no Senhor. 6, capítulo 20, ele fala que é o embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazer. Amados, olhe para mim. Eu conheço gente nova aqui, gente com saúde, que está pensando em desistir. Que está pensando: não, vou deixar o ministério para alguém mais novo. Eu vou deixar de fazer a obra de Deus, porque as pessoas estão sempre criticando. Ninguém valoriza nada que a gente faz na igreja. Poxa vida. Paulo, olha para mim. Ele estava preso, vigiado por soldados romanos, e ele diz nesse texto: eu peço que vocês orem por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra para tornar conhecido o mistério do Evangelho, porque eu sou embaixador em cadeias. Para que eu seja ousado para pregar. Olha para mim. Tem alguém aqui que está preso? Tem alguém aqui que está sem condições de tornar o nome de Jesus conhecido? Ninguém, amados. Paulo desejava ser intrépido. Paulo queria, mesmo no contexto de cadeias, de algemas em que ele vivia, ser ousado, ser corajoso. Ele era um embaixador do rei, em cadeias. Em cadeias. Por isso que eu quero terminar dizendo o seguinte: o chamado para a nossa batalha, a vida espiritual, a vida cristã é uma batalha. Ninguém quer, amados, não é passatempo, não é assistir novelinha com o chinelinho do dedo tomando suco. É guerra, é conflito, é suor, é correria em prol do reino. Em prol do reino. É ser perseguido porque fala de Jesus e não porque faz besteira. É honrar o nome de Cristo. Se você está nesse time, você tem um convite. Você tem uma convocação sobre a sua vida. A sua convocação é morrer. Marcos capítulo 8, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a cada dia a sua cruz e tomar a cruz é morrer, amados. Dietrich Bonhoeffer dizia o seguinte: quando Cristo chama um homem, ele o convida para vir e morrer.
John Piper, ele chega a dizer num dos seus livros que ele está persuadido que missões no mundo para propagar a glória de Deus só vai acontecer na sua extensão máxima quando os cristãos estiverem dispostos a sofrer e morrer por conta do Evangelho. Um cristão que foi perseguido na Romênia comunista disse assim, Joseph Tyson, eu sou uma extensão de Jesus Cristo, disse ele. Quando eu fui surrado na Romênia, ele sofreu no meu corpo. Mas não foi o meu sofrimento, eu tive apenas a honra de compartilhar o sofrimento dele. Hudson Taylor, ao se despedir para ser missionário, alguém chegou para ele e falou o seguinte, talvez eu jamais veja o seu rosto. E ele disse, olha, nada que eu tenho é precioso demais para o meu Senhor Jesus. Nada é precioso demais para o meu Senhor Jesus. E ele vai dizer que às vezes, no campo, quando a hora sagrada da comunhão com o Senhor chegava, bem cedo de manhã, ele acordava muito cansado. Muitas vezes ele não queria nem se levantar. Mas ele afinava a sua harpa para enfrentar a música do dia. E aí ele se lembrava daquela frase, nada é precioso demais para o meu Senhor Jesus. E aí ele se levantava, já não se sentia cansado, deixava o seu lar, partia para o trabalho, e ele vai dizer que era impossível contar quantas centenas de vezes Deus lhe abençoou por meio dessa palavra. Nada que eu tenho, e foi dita pelo pai dele, nada que eu tenho é precioso demais para o meu Senhor Jesus. Abaixa a cabeça e pensa nisso. Por que você não se entrega por inteiro, então? Por que você não para de reclamar, de murmurar, de ficar olhando à sua volta, de querer facilidades, de querer comodidades? Por que você ainda insiste em dizer o seguinte, eu só vou me comprometer quando meu cônjuge se comprometer? Para. Ou quando eu casar? Para. Ou quando eu me aposentar? Para. Tem que ser agora. Eu vou me comprometer com Jesus quando eu... Não, para de quando. Para de adiar o inadiável. Pare de inventar desculpas. Hoje é tempo de você dizer, Senhor, eu me revisto da sua armadura. Eu vou me manter orando no Espírito. E mesmo que eu tenha que enfrentar cadeias, algemas, por conta do Evangelho, diga como Paulo disse a Timóteo, eu posso estar preso, mas a palavra de Deus estará sempre livre. Diga, Deus, usa a minha vida. Missões, amados, é isso. Missões não é uma questão de uma parte da igreja faz e a outra sustenta. Isso até pode acontecer no que diz respeito à organização, mas na verdade a igreja é missionária. A igreja vai. A igreja apoia a missão de Deus no mundo.
Cresça nesse conceito. Cresça nesse entendimento. Não existe aposentadoria no reino de Deus. Não existe licença maternidade. Não existe licença paternidade. Não existe. É guerra. Deus quer contar conosco. Nada é de mais precioso para mim do que o Senhor Jesus. Repita para você mesmo o tempo todo. Rompa os seus limites. Permita que o Senhor quebre os grilhões da incredulidade que ainda lhe prendem, da passividade, da negligência. Ele torne firme nessa batalha. Deus, obrigado por essa palavra. Obrigado por essa convocação de uma igreja que de fato quer ir. Está ativa. Estamos aqui postos diante do Senhor. Soldados, conscientes dessa batalha intensamente real. Mas nós temos usado armas especiais. Deus nos use. Deus nos proteja. Deus nos agigante. Assim como o Senhor foi com homens do passado, seja conosco. Assim como o Senhor foi com os fundadores dessa igreja, seja conosco 30 anos depois. Nós não podemos esmorecer, Deus. Nós não podemos ser tão ativos e militantes em época eleitoral e tão negligentes quando é por conta do Evangelho. Cadê os teus militantes, Senhor? Onde estão seus soldados? Estamos aqui. Usa as nossas vidas, Senhor. Revista-nos com a sua armadura. E vamos encarar o inimigo das nossas almas. Como escreveu Lutero e a igreja canta. Porque ele vencido cairá por uma só palavra. No nome de Jesus. Amém e amém. Ore silenciosamente, queridão, queridona. Peça a Deus para avivar o seu coração nesse contexto de batalha.